Começar falando que, conforme prometido, não sei se você acompanhou nossa divulgação aí da live nas redes sociais do Mundo Financeiro, mas conforme prometido, a gente tem uma surpresa para quem ficar nessa live até o final, que também não tem almoço grátis, né? Você fica com a gente aqui até o final e aí você vai saber do que eu tô falando, qual é essa surpresa. Mas o nosso objetivo aqui é a gente bater um papo. Eu trouxe dois convidados, a gente trouxe dois convidados aqui para falar um pouquinho sobre a carreira de assessor de investimentos. E explicar um pouco sobre como é que é o dia a dia dessa carreira, como é que funciona, como é que eu me torno um assessor de investimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E para começar então, a gente vai bater um papo com o Eric, que é assessor de investimentos. Eric, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pessoal aqui do Mundo Financeiro, obrigado a todo mundo que está assistindo aí a gente. Meu nome é Eric Belletti, eu sou sócio da Conexão BR Investimentos. Conexão BR é um escritório que foi fundado em 2006, então a gente já tem aí 13, 14 anos aí de estrada, né? E hoje a gente tem um time grande, são 55 assessores lá no escritório. A gente está presente em São Paulo, São José dos Campos, Bragança Paulista e Mogi Mirim. Tá? Então é um escritório parceiro ali da XP Investimentos, né? E estamos aqui para ajudar aí no que for possível. Ah, legal. Vamos começar falando um pouquinho. A gente separou aqui para vocês, eu estou com a minha cola aqui, porque são informações numéricas aí, para eu não errar, eu estou aqui com a minha colinha. Mas a gente separou para vocês alguns dados aí sobre o mercado de agentes autônomos, alguns dados interessantes. Então, a primeira coisa é que a CVM tem o registro ali, né, de todos os agentes autônomos, e de acordo com os dados da CVM, ano passado a gente chegou a 7.745 agentes autônomos registrados aqui no Brasil. Isso em 2018, os números de 2019 ainda não saíram, obviamente, né? Mas isso representou um crescimento de 17% em relação a 2017. E esse crescimento percentual ano a ano aí tem aumentado, a gente tem visto, né? Sim. A que você acha, que você pode atribuir aí que explique esse crescimento que de uns anos para cá tem sido maior, assim, no número de agentes autônomos entrando? Tá. Bom, eu acho que esse movimento começou muito com com o marketing que a XP fez alguns anos atrás, da desbancarização, né? Eu acho que esse foi um grande pontapé. Aí foi feito um trabalho bastante intensivo de divulgação da atividade do assessor de investimento, né? Busque um assessor de investimento, saia, troque o banco, né? Então eu acho que esse foi o gatilho que iniciou esse processo. Eu acho que ainda tem um espaço muito grande para crescer, né? Eu acho que 7 mil, a gente está falando de 7.700 pessoas num universo imagino que tenha centenas de milhares de gerentes aí. Então a parcela dos agentes autônomos é muito pequena ainda dentro do universo de investimentos, né? Eu acho que tem espaço para crescer ainda muito mais. É interessante você falar desse espaço, que um outro dado que a gente tem aqui é que nos Estados Unidos tem mais ou menos 1,3 milhão de assessores de investimento. Claro que o mercado deles é maior, né? É injusto a gente fazer essa comparação direta, mas é um sinal de que, de fato, ainda tem campo aí para o assessor de investimento ganhar, explorar aqui no Brasil, né? Não, eu acho que tem muito espaço, né? Quando a gente vai olhar aqui como o brasileiro investe, né, você ainda tem um sistema muito bancarizado. 95% dos investimentos ainda estão nos bancos, né? Você tem 5% nas corretoras ali independentes. Então, só essa informação já mostra que tem um oceano aí para a gente navegar. Já nos Estados Unidos é meio que ao contrário, né? Praticamente 100% dos investimentos eles são distribuídos através de assessores de investimento. Se a gente fizer um paralelo ali, população por população, óbvio que o mercado financeiro americano é muito maior, mas os Estados Unidos é um país com 300 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões, né? Lá você tem 1.300.000 assessores e aqui você tem 7 mil. Né? Então você vê que tem um gap gigantesco aí, né? Para ser preenchido. Né? Acho que tem muito espaço aí pela frente. Né? Quando o entrevistado é bom, aí acontece essas coisas. Eu estava tentando recuperar essa informação. Eu sabia que era mais de 90%, mas não lembrava exatamente o percentual que estava em banco contra o que estava em corretora. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui hoje, só até para complementar, hoje a gente tem aqui no Brasil mais ou menos, tá? 5 trilhões em investimentos, tá? No Brasil. E desses 5 trilhões, eu não tenho um número super atualizado, mas até onde a última vez que eu vi, a gente estava falando de 300 bi nas corretoras independentes, mais ou menos. Tá? A gente deve estar alguma coisa entre 300 e 350 hoje, imagino. Algo assim. Quer dizer, então... Tem um universo aí, né? Muito campo aí para desbravar nessa carreira de assessor de investimentos. Agora, eu estava pensando aqui...
a gente tem visto o cenário econômico, o cenário de investimentos mudando. A gente tem visto, por exemplo, o Banco Central baixando a taxa Selic, a conjuntura econômica está permitindo, o Banco Central está descendo a marreta lá e baixando os juros, né? Faz sentido, né? Como é que você vê, você acha que isso tem uma implicação para a carreira, para o mercado de agentes autônomos? Você acha que isso de alguma forma impacta positivo ou negativamente? Eu acho que isso aí, assim, tem dois impactos, né? Você tem um impacto... No primeiro momento, um impacto bastante, eu acho que positivo, porque o que acontece, né? O brasileiro é acomodado, né? O brasileiro não tem cultura de investimento. Então, o brasileiro sempre foi aquela pessoa que vai lá no banco, deixa seu dinheiro no CDB, o juro está 12% ao ano, todo mundo fala do tal do 1%, todo mundo quer o tal do 1% até hoje, né? Que é uma coisa totalmente irreal atualmente, mas e é muito fácil, né? O cara é rentista, larga lá no CDB, no banco, qualquer produto vai cobrir a inflação e ainda vai dar um ganho extra, né? Agora hoje não, né? Hoje a água subiu e o brasileiro está começando a procurar opções de investimento, né? Tanto que a gente vê agora nos últimos meses a fuga que a gente está percebendo de renda fixa, buscando do investidor, né, saindo da renda fixa e buscando outros produtos que têm maior valor agregado, né? Então é a saída da renda fixa para multimercado, para ações, para crédito privado, né? Então CRA, CRIs, debêntures, etc. Então eu acho que isso é muito favorável para o assessor, porque a gente tem muito produto para investir, né? E a gente tem muito produto, a gente tem muito know-how, ao passo que muitas vezes a gente vê que a concorrência é bem mais limitada em termos de produto, né? E aí em termos de conhecimento também, né? Então a gente tem muito mais proximidade ali com o cliente para oferecer produtos mais interessantes para a carteira dele. Certo. Né? Pela estrutura, né, da corretora e da assessoria de investimentos, o portfólio é mais variado, né? O banco limita mais a oferta, né? O portfólio eu acho que é muito maior, isso é uma vantagem muito grande. Eu acho que o cliente consegue, assim, quando a gente pega um cliente de um private do banco, esse cliente do private, ele normalmente tem carteiras mais sofisticadas, mais interessantes. Né? Agora, eu acho que o nosso papel é permitir que o pequeno investidor ele também tem acesso a produtos que muitas vezes são exclusivos do private no banco, né? E que ele consiga montar uma carteira ali tão sofisticada quanto um cliente que tem um patrimônio muito superior, né? Certo. E ele conseguiria, via assessoria de investimentos, com menos recursos, ali, com um patrimônio um pouco menor, mas já conseguiria acessar coisas mais sofisticadas. Sim, né? Com certeza, com certeza. Legal. Agora, só complementando ali a sua pergunta, eu acho que o fator negativo que eu vejo nessa questão da queda da taxa de juros quer dizer, não é negativo, né? Isso aí é uma adequação ali do mercado, né? A questão de repasse de produto, né? Acho de receita gerada nos produtos. Certo. Né? Então isso daí muitas vezes tem que ser readequado porque é um cenário de juro mais baixo. Né? Você diz com relação a taxas e... Sim, tem muitos fundos que já estão baixando até taxa de administração, que normal, faz parte, né? Mas obviamente isso aí tem um impacto na receita da indústria como um todo, né? Certo. É natural ocorrer, né? Um outro lado aí. Eric, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito de como é que é a carreira do assessor de investimentos, né? O pessoal que está assistindo a gente provavelmente deve estar interessado em conhecer a carreira, em se preparar para a prova da Ancor, né? Então, se você puder dar uma geral, aí, uma pincelada em como é que é a carreira, como é que é o dia a dia, né? O que o assessor de investimentos faz? Tá. Bom, o assessor de investimento, assim, ele tem dois aspectos que são muito importantes, né? O primeiro deles é o quê? Conhecimento técnico, né? Ele tem que saber o que está oferecendo ali para o cliente, né? Não dá para você chegar e querer se apresentar como um assessor de investimento sem ter um embasamento técnico que realmente passe confiança para o investidor, né? Ele tem que estar confortável. Eu acho que muitas vezes a gente está lidando com todo o patrimônio, a reserva financeira que o cliente tem e é o futuro dele que a gente está lidando, né, na prática, né? Muitas vezes é o que a pessoa está construindo há anos para aposentadoria, né? Então, você tem que chegar e você tem que passar confiança para aquela pessoa, né? Se você não passa confiança, fica complicado, e passar confiança é ter conhecimento, né? E é outro aspecto que é fundamental, assim, o assessor de investimento ele tem que gostar de ser uma pessoa comercial.
né? Tá. Não adianta ele querer ser muito técnico e falar, não, pô, eu sou uma pessoa super técnica, não sei o quê. Isso é uma pessoa que não gosta de se comunicar. Né? Tem que se comunicar, porque o nosso trabalho é eminentemente comercial. Né? Você tem um baita conhecimento de produto, mas na hora de você oferecer o produto, você não quer tratar com pessoas, você não quer fazer esse approach comercial, bom, aí uma coisa não vai fechar com a outra. E também não adianta você ser uma pessoa super comercial e ao mesmo tempo não se dedicar a conhecer o que você está oferecendo. Sim, né? sim. Aí a pessoa vai perceber, o cliente, se for um cliente que tem um pouco mais de conhecimento, ele vai perceber que você está falando sem ter a base necessária e vai recuar, né? Aí você não consegue ampliar a sua carteira, né? Certo, é interessante. Você falou sobre ter uma pegada comercial, né? O assessor de investimentos, ele é eminentemente um representante ali da corretora, né? Ele atua, a atuação dele é primordialmente comercial, é isso? Sim, não é que ele é primordialmente comercial, acho que assim, ele tem que ter a base técnica, mas assim, se ele não tiver vontade de ter uma atuação comercial, Sim. ele vai conhecer muito, mas não vai ter cliente e o nosso trabalho, acho que um aspecto muito positivo, que o nosso trabalho é essencialmente meritocrático, né? Quanto mais você corre atrás, quanto mais você consegue fazer, trazer cliente para sua base, atender bem esses clientes estarem satisfeitos e buscarem e te indicarem para outros clientes, aí você realmente vai conseguir ter uma estabilidade profissional, ter a receita, o ganho que você gostaria de ter, né? O que é importante, eu gosto de falar, é que quem quer entrar nesse negócio, quer ser assessor de investimento, ele tem que entrar não com uma cabeça de CLT de funcionário. Ele tem que entrar com a cabeça de empreendedor. Ele tem que entender que ele tem que ter faca na caveira, ir para cima e realmente correr atrás do cliente. O cliente não vai bater na porta, o cliente não vai aparecer do nada, né? Salvo um outro caso, que de repente a família já tem condições de ele entrar, se tornar um assessor e já ter uma base. Certo. Mas são casos raros, né? Então você tem que ir ali, tem que ter cabeça de empreendedor. Pô, o que eu posso fazer para captar mais? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para atender melhor o meu cliente, para oferecer um serviço diferente, né? Eu acho que no final das contas, daqui a algum tempo, produto todo mundo vai ter. O que vai diferenciar é o atendimento. Né? É a proximidade que você tem com o seu cliente. É isso que vai fazer de grande diferença. Legal. Então, resumindo aí, né, pelo que eu entendi, uma postura de empreendedor, alguma pegada comercial aí, porque você vai ter que prospectar cliente, vai ter que atender esse cliente depois, né? Tem todo o acompanhamento aí e conhecimento técnico para você passar confiança ali, né? Eu entendo que eu estou te vendendo, basicamente é isso, né? Esse é o perfil aí do assessor de investimento. Na parte técnica, o que o assessor precisa conhecer? Assim, eu diria que tem uma matriz curricular aí que ele precisa saber. Por exemplo, se alguém está vindo do direito, a pessoa é advogada e quer se tornar assessor de investimentos. O direito talvez tenha alguma correlação, não foi um bom exemplo. Mas o cara é médico, de repente, e quer se tornar um assessor. Tem ali uma matriz curricular? Então, Emerson, assim, tem, né? Eu acho que, por exemplo, vamos pegar lá o caso do escritório, tá? O nosso escritório, como eu falei, são 55 assessores hoje, a gente quer chegar aí no final do ano a 60 e poucos, alguma coisa assim. A gente tem muito pouca gente que veio de banco. Tá? Então, a maior parte dos assessores são como eu não vim de banco. Tá? Eu trabalhava na GM, resolvi sair em 2003 porque eu não estava feliz com aquilo e queria alguma coisa diferente para mim. Né? Então, assim, eu acho que para quem faz essa virada de chave, quer fazer essa virada de chave, é óbvio que tem que buscar ali conhecimento dos produtos, dependendo do escritório que você está, você vai ter o suporte ali dos seus colegas, vai ter pessoas que vão te auxiliar, né? Porque não é uma coisa simplesmente de você pegar, abrir e ver o que é uma LCA, o que é uma LCI, o que é esse fundo, o que é aquilo. Óbvio, também é isso. Mas é o dia a dia, a dinâmica dos produtos é muito intensa. Né? Então, lá no escritório, a gente tem pessoas que são mais especializadas em fundo, em COI, em previdência. Por quê? Porque tem muita particularidade, tem muito detalhe. Então é mais no dia a dia ali que você vai pegando, né? Eu acho que é muito na prática também, né? Então é estudar uma lâmina, é conhecer, mas é conversar com o colega, é entender o que é interessante numa carteira, o escritório ter uma filosofia ali de trabalho e disseminar isso. Certo.
Legal. A gente tem perguntas chegando aqui. Aliás, eu esqueci de falar isso no começo, mas o pessoal que está assistindo a gente, se quiser fazer perguntas, vai fazendo, que estão me repassando aqui e a gente vai tentando responder à medida que der tempo, né? Mas chegou uma pergunta aqui do meu xará Eduardo, que pergunta o seguinte: posso trabalhar no banco sem exercer função de confiança e ser agente autônomo ao mesmo tempo? E aí eu já não muito sei, específico, né? né? Eu acho que é muito específico e eu acho que isso depende, acho que mais de algum estatuto, alguma norma do banco, né? Certo. Eu acho que sim, mas eu acho que daria um conflito de interesse, né? Uhum. Eu acho pouco provável, Emerson, né? Eduardo, que você desculpa. Eu acho pouco provável, né? Tá. Eu acho pouco provável. Tá. O que a gente sabe é que tem algumas vedações, né, para o assessor de investimento ali que estão previstas na CVM, na instrução da CVM, né? Ele não pode, por exemplo, recomendar ações, né? Sim. Recomendar tem uma série de restrições. Né? Não, tem uma série ali de Tem uma série de restrições, né? Tem. Mas essa especificidade aqui provavelmente depende da instituição. Eu acho que e sim. Na prática, se você for, você vai meio que estar concorrendo com a instituição que você trabalha. Eu acho que tem um conflito de interesse. Exatamente. Meio claro, assim. Exatamente. Acho pouco provável que seja possível, né? Tá. Fora que me ocorreu uma outra coisa aqui, né? Você disse que tem que ter um perfil empreendedor. Eu imagino que você não vai conquistar ali uma carteira razoável se você não dedicar tempo para isso, né? Um cara que tem uma jornada de trabalho já que não deve ser pouca num banco, fica difícil para dedicar para essa outra atividade, né? Lá no escritório a gente aceita até algum assessor que de repente não vá ter uma dedicação integral a isso. Certo. Mas o que a gente vê é que realmente, assim, se você realmente quer crescer e buscar clientes, isso depende muito de visita, de você estar muito antenado nos produtos, no que está acontecendo, né, cenário ali econômico, e você fazer isso aí tudo. Paralelamente a, de repente, uma outra atividade que você desempenha das 10 às 18, como é que você vai conseguir dar esse atendimento? Né? Aí tem uma demanda ali do cliente, eu quero resgatar um fundo, eu fiz uma transferência, preciso fazer a aplicação. E às vezes você está entrando numa reunião. Exato. Como é que você faz isso daí? Opa, peraí, vou atrasar a reunião porque eu tenho que atender um cliente. Não dá, ainda mais num banco. Né? Acho que não teria muito como fazer isso. Né? Sim. E eu acho que difícil. O atendimento ágil ali, na hora que o cliente está precisando, faz muita diferença, né? Para você faz. Eu acho que faz conquistar ali o bastante cliente. Né? Assim, a gente tem alguns assessores no escritório que, como eu falei, não se dedicam o tempo todo, mas assim, tem bases menores, são pessoas mais próximas, de relacionamento mais próximo, então consegue equilibrar mais esse prato, né? Certo. Tem uma pergunta aqui do Eduardo de novo. Ele diz que trabalha no banco há 10 anos sem exercer função de confiança. Ele tem perfil comercial e tem muita vontade de empreender. Ele está perguntando se você acha que ele deveria... eu acho que assim... por sua conta e risco, essa sugestão. O Eduardo, assim, o que eu acho? Eu acho que é uma carreira super bacana, eu acho que a gente faz a diferença na vida de muita gente, porque, queira ou não, às vezes você... vamos pegar o cenário atual, você está falando de um cenário de uma Selic aí super reduzida, 5% aí ao ano, pode cair mais, né? A pessoa que às vezes está planejando a sua aposentadoria, nesse cenário, se ela ficar ali num CDB, pagando abaixo do CDI, tira imposto, não sei o que, o cara não está nem ganhando da inflação. Né? Então, a gente consegue fazer a diferença, trazer algum ganho efetivo ali para essa pessoa, então a gente consegue fazer uma grande diferença. Mas eu acho que é uma carreira super bacana, super nobre, em termos de missão, mas você tem que passar pela arrebentação. Então você tem que ter um oxigênio, se você quer se dedicar full time a isso, não é uma atividade que você acende ali, liga o disjuntor e pronto, já está ganhando. Entendeu? Você tem que construir a sua base, você tem que captar cliente, é uma coisa que demanda um certo tempo. Né? Então, quanto tempo que demanda isso para a pessoa ter uma base já que permite ela viver? Bom, uma vai depender do custo de vida de cada indivíduo. E a outra coisa assim,
a velocidade que ele capta, né? Porque você tem gente que tem um ritmo de captação muito bom e tem gente que tem um ritmo de captação muito lento. Certo. Né? A disparidade no escritório, por exemplo, é muito grande. Né? Então, aí depende de cada um. Né? Eu acho que, então, assim, se você pensar em sair, vou sair do meu trabalho para isso, primeiro, você tem que ter muito foco, muita determinação, intensidade comercial, e você tem que ter um colchão financeiro para encarar essa fase inicial, que é uma fase que você não tem nada, você não tem net, você tem que captar, demora, né? Você tem um ramp-up ali para fazer, né? Acho que é como qualquer outro empreendimento que você vai fazer, né? O problema é isso, que muita gente às vezes fala assim, vou sair do meu trabalho para virar assessor, mas, como eu falei, você tem que ter uma mente de empreendedor, né? Ninguém vai lá e abre uma loja ou faz um comércio, uma empresa de serviço e foi lá, ligou, começou e tá tudo bombando, tô ganhando um monte, tô feliz ali, tá tudo voando no primeiro mês. Você sabe que você tem que se preparar para um período de vacas magras que é a largada, é normal isso, né? Mas muita gente não se liga nisso, acha que chegou lá, sentei, virei assessor, tem que começar já a ganhar. Vai começar a acontecer. Exatamente. Aproveitando que você falou disso, e o pessoal parece interessado em saber como é que é mesmo o dia a dia, mas queria saber se você pode falar um pouquinho sobre a remuneração do agente autônomo, como é que ela funciona, curiosidades do dia a dia mesmo, como é que ele é remunerado? Ele ganha um fixo e tem o variável, ou não tem nada fixo, é tudo variável? Como é que isso funciona? Vai depender de cada produto, de cada escritório, né? Isso varia muito de caso a caso, tá? Varia muito de caso a caso, difícil dizer. Assim, na essência, o agente autônomo ele vai ganhar conforme o comissionamento que os produtos dele, os produtos oferecem dentro da grade ali da corretora. Certo. Né? De modo geral, grosso modo, é assim. É assim, né? Então, tem produto que, uma oferta pública, ela vai te comissionar na cabeça, porque é uma comissão por distribuição, porque você está distribuindo aquele produto. Um fundo, ele vai te comissionando um pinguinho ali cada mês. Entendeu? Então, vai variar bastante. Né? Aí você tem receitas que são recorrentes, então a previdência, fundos são receitas recorrentes e outras receitas são comissionadas ali na entrada. Né? Então, como eu falei, uma distribuição, uma oferta pública, um CRA, um CRI, uma debênture, é na cabeça ali, pronto, você não vai receber mais nada. O resto da vida, entendeu? Legal. E a evolução, eu sei que não dá para você dar uma ideia muito geral, porque vai variar de cada caso a caso, mas você pode dar uma noção de como é que funciona a evolução dessa renda? Porque o pessoal às vezes vai muito, vai com o olho grande ali para a carreira, Isso é muito difícil, viu? Isso é muito difícil. Assim, cara, assim, é muito difícil porque assim, também tem a questão do perfil, né, do assessor, do perfil de produto. Óbvio, vai depender, assim, por exemplo, lá no escritório, eu dou muita liberdade também para o assessor. Por exemplo, tem assessor que tem mais afinidade com produtos de renda fixa. Né? Então, gosta de produtos de renda fixa, seleciona lá uma debênture e vai com força, essa debênture é bacana e tem um esforço comercial muito grande. E tem pessoas que tem uma debênture excelente, por exemplo, um CRA, um CRI, enfim, um AAA, que tem uma taxa boa ali para o cliente, é uma operação de um risco baixíssimo para o cliente, com um potencial de ganho bom, isenção de R. E tem gente que não faz absolutamente nada, que não oferece para um cliente sequer, entendeu? E ao mesmo tempo tem assessor que vai lá e oferece para uma quantidade enorme de clientes e faz uma captação boa. Então assim, isso varia muito do esforço comercial de cada um. Então é uma coisa muito comum que acontece quando alguém vai lá no escritório falando, quero ser assessor, queria bater um papo com você. As pessoas perguntam muito, falam assim, quanto tempo demora para eu ter uma base boa? E o que é uma base boa, tá, gente? Eu acho que mais do que quanto vai ganhar, o que é uma base boa. Eu acho que você começar a falar, beleza, a coisa está rodando bem, a gente tem que pensar alguma coisa acima de 40 milhões. Certo. Tá? Aí você já está com o seu negócio estabelecido, porque o que acontece? Você tem uma curva de aceleração de 0 para 30, 40 milhões, que é muito esforço comercial. Você tem que visitar as pessoas, você tem que ir lá visitar um, visitar outro, você está começando a vender o seu nome, oferecer o seu serviço, né?
é uma venda de serviço. Pô, quando você atinge uma base de 30, 40 milhões, provavelmente você já tem uma base de clientes boa, já tem, sei lá, 100 clientes, considerando um ticket médio de 300 mil, você vai ter seus 100 clientes ali entre 30 e 40 milhões. Certo. Esses 100 clientes que você foi atrás, eles já estão indicando outros. E aí você começa a ter a engrenagem girando por conta própria. Né? Então, assim, o importante é você focar em alguma coisa desse tipo, porque daí é muito mais rápido você ir de 40, 30, 40 para 60, 80, sim, do que chegar nos primeiros. Ir de 30, do 0 para os 30, 40. Então, assim, vai ser na metade do tempo. Certo. Então, o importante é quanto tempo você demora para fazer isso. E o tempo que você demora para fazer isso vai depender do quê? Do seu esforço comercial, da sua rede de relacionamento. Certo. Né? E isso é muito importante. Né? Legal. Então, só complementando, tem gente que vai, começa, faz captação de 200, 300 mil por mês. E continua assim por anos. Certo. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem gente que vai, começa e, de repente, com 3, 4 meses, está captando 2, 3 milhões. E aí vai e segue 2, 3 milhões e em 2 anos tem 60 milhões na base e já está estabelecido. Então isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Legal, né? Legal. Acho que o principal para o pessoal que está assistindo é lembrar de uma coisa que o Eric falou, né? É uma carreira meritocrática. Então, o que você botar ali de esforço vai maiores chances de trazer resultado. Né? Exatamente. Então, depende muito aí de iniciativa. Definitivamente não é como um trabalho aí de CLT das 9 às 6. Não é, realmente é bem diferente. Não é. Tá certo. Tem uma dúvida aqui que chegou do Klaus. Ele pergunta o seguinte. Ele diz que ele está aderindo a um PDV na instituição financeira que ele trabalha. E ele tem 20 anos de mercado. Ele quer saber se ele teria mais facilidade de obter a aprovação. Ele está pensando na prova lá da Ancor. Você acha que tem relação a experiência de mercado com facilidade em passar na prova da Ancor? Klaus, eu acho que, assim, óbvio, se você falar que você, sei lá, é de uma atividade que não tem nenhuma correlação com o mercado financeiro, vai ser muito mais difícil, né? Mas eu acho que a prova da Ancor, ela tem muitos detalhes ali que escapam do dia a dia de quem está dentro ali do mercado financeiro, né? Vai cair derivativo. Ele diz aqui que é de uma instituição financeira. Ele não fala exatamente o que ele faz, então, mas depende do que você faz, ali, né? Eu acho que vai depender do que você, qual a sua atividade. Mas assim, vão cair conceitos como ética, vão cair matemática financeira, derivativos. A grade é bem extensa, né? É difícil você desenvolver uma atividade que vai abranger todos esses itens, né? Então, assim, talvez, obviamente, facilite em algumas coisas. De repente vai facilitar em ética, mas não vai facilitar em matemática financeira, enfim, uma coisa assim, né? Ele faz uma outra pergunta aqui, uma observação. Não sei se você vai gostar da observação, mas ele fala: creio que com a minha experiência e carteira de clientes... eu não tinha visto essa segunda parte. Então, o cara atendia clientes, atende clientes. Eu teria facilidade em conseguir me colocar no escritório de agente autônomo. Está correta a minha percepção? Se estiver correta, peço que reserve uma vaga para mim. Não, legal, Joé. Pode entrar em contato com a gente, sim, Klaus. Com certeza. Se é uma pessoa que já lida com clientes, né, que já tem uma base ali de clientes, aí já tem uma facilidade muito maior, né? Mesmo assim, o portfólio normalmente que se trabalha num banco, o portfólio que a gente trabalha, como é muito mais amplo, eu acho que quando você vai fazer essa virada de chave, o principal aspecto é o quê? É você mostrar para o seu cliente que hoje está ali, de repente acomodado no banco que você está trabalhando, que fazer essa mudança vai agregar valor para ele. Certo. Então você tem que mostrar que tem muito a trazer de novo. E realmente tem muita coisa a trazer, não tem a menor dúvida disso. Mas você tem que mostrar isso. Então, eu acho que é uma transição em que você tem que focar nos detalhes técnicos dos produtos que você vai passar a ter, entendeu? Certo. Mas pode entrar em contato, sim, com a gente. Fica a dica aí. E tem uma pergunta aqui, acho que é a última que chegou para mim aqui, bem específica, que é da Maria. Ela está perguntando se o agente autônomo pode realizar operações de day trade. Pode, sim, né? Pode. Eu acho que não tem nenhuma restrição quanto a operar. O que eu falo sempre assim é o seguinte: se você vai se dedicar a ficar fazendo operação em bolsa, você não vai se dedicar a ir atrás de cliente e atender o cliente normalmente, tá? Sim. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Mas assim, o que a gente vê muitas vezes é que aquela pessoa que está ali muito preocupada, estou fazendo uma compra, fazendo uma venda, vou boletar ali, fazer uma operação para mim, ou você de repente entrou ali num day trade para você não vai
está tão focado em sair para visitar um cliente. Entendeu? Então, assim, o trade, ele demanda muita energia. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa difícil, às vezes, de você conciliar com tranquilidade. Tem gente que concilia, tem pessoas no escritório que são muito boas e conseguem conciliar. Certo. Mas a grande maioria dos casos, eu acho que é meio difícil. Tá, legal. Eu acho que é meio complicado. Assim como eu acho que é meio complicado você querer fazer uma virada de chave e querer dar atendimento para muitos clientes nessa área de renda variável, às vezes. Certo, né? certo. Porque isso demanda muito tempo, né? Demanda muita energia, né? E a energia canalizada ali, como você disse algumas vezes, para o esforço comercial do porque imagina o seguinte, você tem que ter uma base. Vamos supor que você vai ter uma base de 100, 200 clientes. Se esses 100, 200 clientes são dos 100, 200 clientes que operam bolso direto, você não vai, o teu dia vai precisar ter 30 horas, né? Você não vai conseguir dar conta disso. Né? Diferente de você ter uma carteira de clientes que é balanceada em fundos, em previdência, em renda fixa, né? E aí, de repente, tem alguma coisinha lá em ações, de repente num fundo de ações. Né? Agora, se for todo mundo ali querer fazer day trade, você não vai ter condição, braço para atender mais do que um número bem limitado de clientes. Certo, sim. Tá. Tem mais, essas perguntas aqui são minhas, né, mas algumas dúvidas aí. O assessor de investimentos, ele pode trabalhar de algumas formas, né? Ele pode abrir um escritório dele, se ele desejar, ele consegue abrir, né, e começar ali o negócio dele. Outra maneira é ele se associar a um escritório que já existe. Já existe, isso. Ele também pode trabalhar diretamente na corretora ou só nos escritórios que fazem parte da rede ali da corretora? Assim, a parte com relação à corretora em si, se pode trabalhar na corretora, eu não tenho base para te dizer isso. Realmente eu não sei, teria que ver com alguma corretora. Certo. Mas assim... E a questão de abertura de escritório, eu quero sair, eu quero ir lá e abrir um escritório. Aí eu acho que depende também se a corretora está interessada em abrir um monte de escritório. Certo. Né? A gente pega, assim, muita gente que... Acho que hoje as corretoras, vou falar no caso da XP, assim, também nem estou lá dentro para dizer, mas assim, a minha percepção é que eles estão sendo mais criteriosos na abertura de escritório, né? Não vai chegar qualquer um batendo lá na porta e vai falar assim, opa, eu quero abrir um escritório, beleza, quer abrir um escritório, então tá aqui. Não, eu acho que vai ser feita ali uma análise se realmente, você quer abrir um escritório, qual é a tua perspectiva de captação? Certo. Quem é o seu sócio? Qual o potencial de crescimento que você vê? Né? Se for alguém que vai falar assim, em 2 anos eu acho que eu vou ter 10 milhões, 20 milhões, eu acho que a porta não vai se abrir. Eu não sei, eu não sou da XP, eu não tenho base para dizer isso. Mas é a minha percepção. É criterioso o processo. Eu acho que outras corretoras talvez tenham o mesmo critério, mas eu não conheço também para dizer. Tá? Não, tranquilo. Agora, o que eu acho? Eu acho que para você que vai começar, eu acho que tem ótimos escritórios aí no mercado, né? Aqueles escritórios com perfis diferentes. Né? O perfil do nosso escritório é de outros escritórios vai ter uma linha de trabalho ali diferente. Eu acho que é ver qual você se adapta melhor, qual que você vê maior oportunidade. É óbvio que quando você entra num escritório que já está rodando, uma estrutura que está rodando, que a coisa, você já entra num carro que está rodando em alta velocidade, né? Você não vai chegar e vai começar do zero e aprender e ficar tomando um monte de tombo e entender como é que a coisa funciona para avançar, né? Eu acho que se você entrar num bom escritório, sua chance de crescer mais rápido é muito maior, né? Certo. Do meu ponto de vista, sim. Então, se a gente puder dar uma dica para o pessoal que está assistindo, né? Estudou, fez a prova da Ancor, passou, certificação na mão, a ideia é procurar um escritório de assessoria aí, vai lá conversar, tentar ver como é que funciona o processo. Exato, né? Eu acho que sim, eu acho que acaba sendo o melhor caminho, é óbvio. De repente tem gente que pode querer bater na porta da corretora e ver, mas eles certamente vão ser bem criteriosos na possibilidade de você abrir ou não um escritório. Mais natural é encaminhar para um escritório que já está provavelmente voando, sim. É o que a gente vê, assim, porque a gente recebe as pessoas que fazem a prova, entram em contato com a XP direciona para os escritórios para a gente conversando, né? Então, tem algumas pessoas que vêm conversar com a gente que relatam que foram conversar com a corretora não estava abrindo naquele momento novos escritórios, enfim. Entendi, tá certo. E, bom, tem uma última pergunta aqui, não chegou mais nada por enquanto. Se vocês quiserem perguntar, pessoal, vamos aproveitar que o Eric está aqui, segura ele aqui e vamos esclarecendo dúvidas. Mas você no começo mencionou que vocês têm representações do escritório em outras cidades, né, do interior. Eu queria saber justamente isso. Se você acha que
tem boas oportunidades, porque o pessoal, de repente, que está assistindo a gente não é de São Paulo, né? Se funciona bem também para quem não está perto de um grande centro como São Paulo, em outros estados, longe das capitais desses estados, né? Como é que é? Eu imagino que seja mais fácil perto de um grande centro urbano, em São Paulo, por exemplo. Mas tem também perspectivas boas para quem não está próximo. Novamente, né, eu acho que aí valem alguns aspectos básicos, né? Sua rede de relacionamento, seu esforço comercial, né? Então, obviamente, cidades maiores, você tem um potencial maior, porque pelo próprio porte da cidade. Mas, por exemplo, quando você pega uma cidade menor, você tem oportunidades que às vezes em São Paulo são mais difíceis. Por exemplo, aqui em São Paulo você quer organizar uma palestra, às vezes é mais difícil até você conseguir quórum, porque a pessoa sabe, puta, eu vou ficar até tarde no trabalho, eu vou pegar trânsito, né? Você tem essas dificuldades. Você, no interior, a gente tem lá o escritório lá em São José dos Campos, a gente está com planejamento de fazer palestras semanais sobre diferentes temas, e a gente é bem confiante, que o escritório mudou agora há pouco tempo, né? A gente colocou uma sala lá de eventos, e a gente está muito confiante que vai ter condição de fazer palestra toda semana com um público bom. Coisa que em São Paulo, apesar de a gente ter mais assessores em São Paulo, a gente sabe que é mais difícil, porque a gente já fez bastante, e aí acontece um dia que nem hoje, que caiu essa chuva, pô, você está lá tudo marcado, aí tem 30 confirmados, vão 2. Né? Então, porque choveu, porque o trânsito está ruim, e a gente entende que São Paulo é uma cidade bem pouco amigável para isso, né? Completamente. Então, o pessoal que não é de São Paulo, caiu uma chuva aqui muito lazarenta hoje. Então. Então, assim, agora no interior tem menos investidores, mas por outro lado você tem a oportunidade de se tornar uma referência na cidade. Sim, sim, sem dúvida. Então vai do seu esforço. Pô, se você fizer um trabalho forte de divulgação, você fizer palestras, pensar aí fora da caixinha e ter novas ideias, você tem uma chance de ser uma referência na sua cidade. Legal. Né? Então eu acho que isso é importante. Né? Se espalha muito mais rápido a notícia de que tem uma pessoa lá que é um assessor de investimento, está fazendo um ótimo trabalho, você tem a chance de repente crescer rapidamente. Bacana, também, né? Bacana, legal. Bom, pessoal, quero agradecer, a gente vai encerrando essa primeira parte, não a live, fica aí. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo sobre o preparatório Ancor aí do mundo financeiro, e lembra que tem uma surpresa para quem ficar até o final. Mas eu queria agradecer a Eric pela participação, muito legal bater esse papo bacana, aí com você. Joia, legal. Eu que agradeço aí, obrigado por vocês terem assistido aí a gente. Se tiver alguma dúvida, podem encaminhar aí, depois se quiser passar para mim, eu respondo aí, estamos aí à disposição. Puxa, legal, ótimo. Joia? Pessoal, então, a gente vai passar agora um trechinho do preparatório para a certificação Ancor, para a prova da Ancor, do mundo financeiro. Então é um trechinho curto aí para vocês conhecerem um pouquinho aí do nosso curso preparatório, e na sequência a gente volta para falar da prova, da certificação mesmo, já tendo falado aí sobre a carreira, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí que a gente já volta. Vamos falar sobre a LTN, Letra do Tesouro Nacional. Ela também é conhecida no Tesouro Direto como Tesouro Pré-fixado. Ao investir numa LTN, o investidor está contratando uma taxa pré-fixada. Isso quer dizer que ele está investindo os seus recursos a uma taxa pré. Por exemplo, é como se ele pegasse determinados recursos e fosse a mercado e contratasse uma taxa de 10% ao ano. Ao fazer esse investimento, ele está comprometendo os seus recursos por um determinado prazo, que é o prazo de vencimento da LTN, ganhando uma taxa de, por exemplo, 10% ao ano. Colocando isso num gráfico, num fluxo de caixa, o que acontece é o seguinte: o investidor tem uma saída de caixa na data zero, e esse valor, que é a saída de caixa, é o que a gente chama de preço unitário, que ele está pagando na LTN. Esse valor vai sendo rentabilizado à taxa contratada. A gente deu como exemplo 10% ao ano, mas isso vai variar de acordo com o mercado. E aí, esse preço unitário inicial vai sendo rentabilizado a 10% ao ano, até ele chegar no dia do vencimento, o que a gente chama de valor nominal. Então, o preço dessa LTN no vencimento vai ser o seu valor nominal. Para que a gente entenda isso legal, nada como um exemplo. Trabalha aqui comigo nesse exemplo, vamos lá. Determinado investidor resolveu investir os seus recursos numa LTN, ok? Imagina que ele contratou uma LTN com vencimento em 1 ano, a gente vai pegar aí 252 dias úteis, que é o padrão do mercado financeiro. Normalmente nós trabalhamos com um ano de 252 dias úteis. Então ele investe os seus recursos hoje,
numa LTN com vencimento em 1 ano, em 252 dias úteis. E a taxa que ele contratou foi uma taxa de 10% ao ano. Pergunto para você, qual foi o valor que ele pagou nessa LTN? Qual foi o preço unitário dessa LTN? Essa conta é bastante tranquila. Perceba que uma LTN sempre vai valer R$1.000 no vencimento. Ou seja, o valor nominal da LTN será sempre de R$1.000 no vencimento. Então, para que a gente calcule quanto ele pagou na data zero, qual foi o preço unitário desse papel, o que a gente precisa fazer é pegar os R$1.000, que é o valor de vencimento, o valor futuro, chamado valor nominal aqui, né? E a gente traz a valor presente a taxa da operação, nesse caso 10% ao ano. Estamos de volta aí, pessoal. Vocês viram então um pedacinho aí do curso, né? Vi que estava tendo uns gráficos ali, o professor Felipe falando dos conceitos aí que caem na prova da Ancor. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? A gente conversou então na primeira parte sobre a carreira de assessor, né? Se você não conhecia muito bem, teve a oportunidade aí de conhecer muito melhor o que faz um assessor no dia a dia. Mas para você ser um assessor de investimentos é obrigatório aqui no Brasil que você tenha a certificação da Ancor. A Ancor é a entidade que é autorizada aí pela CVM a certificar os assessores de investimento. A Ancor é a Associação das Corretoras de Valores Imobiliários no Brasil, né? E para você ser um assessor, então, você tem que passar nessa prova. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre como é que é a prova e como é que é a preparação, né? Então, o que a gente vai ver agora nessa segunda parte é o passo a passo aí para você obter sua aprovação. E eu vou bater um papo com o Cícero, que também é assessor de investimentos. Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória deles e sobre como é que foi o processo de preparação dele para a prova. Então, como é que funciona aí o passo a passo para você obter a sua certificação? Obviamente, você vai ter que fazer a prova, né? Então, antes, você tem que se preparar bem. Você tem que fazer um bom curso preparatório. Como o Eric, que estava com a gente na primeira parte, mencionou, tem algumas especificidades ali da prova, né? Que talvez, pela tua atuação no mercado, não necessariamente, ainda que você tenha trabalhado 15 anos no mercado financeiro, você vai ter aquele conhecimento. Então, é bom você olhar o programa ali da prova, ver o que a prova cobra e se preparar bem. Vou falar um pouquinho do nosso curso preparatório, do curso preparatório do Mundo Financeiro daqui a pouco. Aí você vai lá, estudou, faz a prova, se você for aprovado, você solicita a Ancor a sua certificação, apresenta lá uns documentos, né? Então você é certificado, recebe sua certificação e automaticamente também é registrado como agente autônomo lá junto à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, né? Então, estou aqui com o Cícero, queria que você se apresentasse primeiro. Obrigado por estar aqui com a gente, Cícero, boa noite. Muito legal ter sua participação aqui. Então, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da tua carreira aí, o que você fez até agora no mercado e também agora atuando como assessor de investimentos. Né? Bom, boa noite a todos. Agradecendo primeiramente a esse convite aqui, né, legal. Que é muito bom. Meu nome é Cícero Limas, trabalhei alguns anos em bancos de investimentos, 2 bancos exatamente, trabalhei 10 anos em um, 10 anos em outro. Certo. Então isso trouxe aí uma bagagem muito grande. O detalhe é que eu sempre trabalhei com renda variável. Certo. Né? Então a renda variável ela faz parte do meu DNA. Né? E essa certificação para o agente autônomo, ela veio me trazer um leque gigantesco, né, que eu não tinha um conhecimento, né, porque dentro dos bancos, quando você trabalha no segmento, as outras partes, quem costuma fazer são os gerentes de relacionamento, certo, né, renda fixa e outros produtos que hoje você é necessário conhecer esses produtos para poder apresentar para os clientes e fazer a carteira diversificada, né? Isso foi um crescimento muito importante, porque você tem o seu mundo, é um mundo bem diferente, mas o mundo cresce, né? Você vai conhecendo, vai tendo outras ideias, ver como funciona e que te traz aí um benefício muito grande, né? Isso para mim é uma coisa muito boa, né? Em relação à preparação, você quer alguma coisa nesse sentido? Sim, agora? Antes você falar, você está atuando como assessor há quanto tempo? Então, agora eu
passei na prova recentemente, estou estando num escritório, certo, né? Legal. Estou me associando a ele, a esse escritório, que é um escritório braço da XP, certo. mas que, comentei, tem um diferencial muito grande em relação aos outros escritórios. Legal. Né? Isso é muito legal para quem gosta, né? Igual até o Eric comentou, e você vê que aquilo está trazendo benefício para você e para o seu cliente, o caminho é esse mesmo. Né? Então, vale a pena realmente você estar sempre adquirindo novos conhecimentos. Ah, né? sem dúvida. É falando nisso, como é que foi, então, sua preparação aí para a prova, né? Se puder dar uma geral ali, falar um pouquinho de como é que foi essa jornada aí. Essa jornada, né? A preparação, ela depende muito de como você tá pensando, esse foi o meu caso, tá? De como você está pensando na prova, porque como eu tinha um conhecimento, eu achei que eu estava bem preparado para a prova. Certo. Mas chega lá, você tem outras questões que acaba falando, opa, realmente isso aqui eu não vi, né? Então, tentei uma vez, não consegui. Essa primeira foi na raça. Foi na raça, raça, não consegui. Teve um monte de coisas novas que você fala, opa, é diferente, né? Então vamos estudar um pouco. O que te surpreendeu ali, você lembra? A parte de renda fixa, conheça o seu cliente, né? Certo. As partes regulatórias as ali. partes regulatórias, a questão do que você pode fazer ou não pode fazer, né? Do assessor. Então são regras ali que te mostram que, opa, preciso entender mais, preciso estudar mais. Então isso realmente foi a parte que falou, opa, não estou preparado, né? Você precisa... É bem específico, né? Tem a 497 ali que você tem que saber bem o que fala, circulares do Banco Central. Circular do Banco Central, e isso daí te deixa, né, falar assim, como que eu vou melhorar. Certo. E aí vamos correr atrás, né? E aí chegamos ao mundo financeiro. Certo. Né? E isso, olhando, aí não é porque estamos gravando, porque está falando com você. Não, sem pressão. Não, é isso mesmo. Você olha assim, você vê a didática dos professores na hora, porque eu te comentei que eu sempre fui presencial, então eu procurava um curso presencial. Certo. Mas o curso presencial te limita, né? E o curso online já te deixa a qualquer momento, a qualquer hora, para você conseguir estudar, conseguir melhorar onde você não entendeu. Você vai lá, né, estuda de novo, vê o vídeo de novo, lê e você vai entendendo. Porque enquanto você não entender aonde você quer chegar, onde você está errando, você não consegue gravar aquilo, né? E isso trouxe um benefício enorme, porque, querendo ou não, eu pegava principalmente num horário mais calmo, de madrugada, à noite, num certo horário, até certo horário, e estudava, porque daí você consegue ter um foco, porque dependendo da sua vida, de como você faz, como você atua, o que você tem, tem horários que você se adequa melhor para você estudar, né? E ali é o principal, é o foco. Você conciliou o estudo com o trabalho, você estava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Estudando ao mesmo tempo. É puxado, né? É puxado, mas é o normal, né? Da gente aqui. Você trabalhar e estudar, não tem outro jeito, uma faculdade, um MBA, uma outra coisa, você vai estar sempre fazendo. E isso daí não tem muito o que falar, né? A gente tem que estar correndo atrás. Né? E aí, na sua preparação, você via as aulas e resolvia os exercícios. Basicamente, foi essa a estratégia. Vendo as aulas, né? Resolvendo os exercícios e aquele que você percebe que você tem uma certa dificuldade, você, né, vai atrás, faz questões, pergunta, resolve, né? Porque tem todo um chat lá para ajudar a gente nas dúvidas que a gente tem. Porque parece, né, assim, eu entendi, mas às vezes tem algumas coisas que acabam deixando uma dúvida detalhezinho ali, ou outra. Você fala, não,
E vamos sempre correr atrás do detalhe, né? Sim. Porque, geralmente, falando um pouco agora da prova, são detalhes, né? É verdade. São detalhes que te pegam, como verdade. vocês sempre falaram no curso. É o detalhe, presta atenção nisso, ou nisso, que é ali que realmente vai estar o X da questão. Sim, é verdade. Isso é muito legal. Quanto tempo de estudo? Quanto durou o seu processo de preparação aí, você lembra mais ou menos? Foi em fevereiro, uns 4 meses. 4 meses. Uns 4 meses aí que, se você se dedicar, se dedicar bem, você consegue antes, né, ou um pouco depois, mas não foram uns 4 meses. Depois de ter começado a se preparar, você prestou a prova quantas vezes depois? Uma vez. Passou? E passou. De primeira na próxima. Ó, então, isso é... Você é aluno que deixa a gente orgulhoso. Isso é importante, porque muda muita coisa nas regras, sim, muda muita sim, coisa. É e às vezes você tem coisa que já está ultrapassada e você acha que era aquilo e não é mais, né? Como a multa mesmo, vamos colocar uma multa da CVM, quando você não entrega 100, 200, não mudou de 200, voltou para 100. É verdade, tem algumas coisas que mudam bastante. Muda, então, e é os detalhezinhos, porque cada questão que você não conseguir ali, você não pode deixar zerada algumas ali, que vai te prejudicar, e outras você tem que acertar 50%, né? No mínimo. É isso, tem algumas matérias que no mínimo 50%, eu vou falar delas daqui a pouquinho, inclusive. E você tem alguma dica aí para o pessoal que está pensando em começar a estudar, alguma dica de estudo, alguma coisa que funcionou aí que você acha que talvez funcionasse para o pessoal? Olha, essa questão de dica, eu acho que é uma coisa de cada um, né? Certo. Porque uns são mais, vamos dizer, assim, são inteligentes, conseguem pegar as coisas mais rápido, né? Depende de cada forma que você vai entender. Sim. Porém, quando você está querendo tirar uma certificação como essa, que é uma certificação importante, você tem que ter ela para poder estar trabalhando, ter profissionais como vocês que ajudam nesse sentido, não tem preço, né? Você faz um negócio aqui, mas aquilo ali é uma coisa que vai te render, assim, um retorno muito bom em todos os sentidos, financeiramente e pessoalmente. Sem dúvida, é verdade. Né? Isso é uma coisa que você tem que correr atrás, né? Estudando sempre. Essa é a dica, você vai ter que estudar. Vai ter que estudar, não tem outro bastante, jeito, né? Pessoal, desculpa, quer a certificação Ancor, vai ter que estudar, não tem jeito. Tem que estudar essa. Você achou a prova difícil? Sim, a prova até... Um nível... Brinco um pouco com o professor Cláudio, que ele fala, não tem pegadinha. É só você entender ali o X da questão. Mas esse é o detalhe, né? O X da questão ali que ele está perguntando, com todo o processo que você vai fazendo no decorrer da prova, é o que você precisa entender, senão você não vai conseguir responder e não vai ter jeito, né? Quer dizer, você tem que estar ali preparado para interpretar legal o enunciado, né? Pegar ali o que exatamente está te pedindo, senão você... Exatamente. Você roda ali. Você roda porque não é aquela coisa, vamos dizer assim, meu Deus, como isso é muito difícil, mas é uma coisa difícil. É uma prova trabalhosa. É uma prova trabalhosa que exige atenção, né? Exige dedicação para você poder conseguir tirar essa certificação. E não é na primeira? Não é na primeira. Se passou na primeira, parabéns, é um excelente. Não é na segunda, vai para a segunda, vai para a terceira. Só não desistir também. Certo. Não desista, né? Não desista porque você vai estudando, cada vez que você estuda um pouquinho mais, você vai entendendo e você uma hora consegue, né? Você vai chegar numa hora e falar, não, hoje eu estou preparado para conseguir essa certificação. Não tem como fugir disso, estudar um pouquinho. Não, é legal, Cícero, estudar um super pouquinho. bacana aí. Pessoal que está vendo a gente aí, né? A prova tem um nível técnico bom, né? Às vezes cobra algumas especificidades ali. Eu no curso, minha parte principal é a parte de legislação, né? E lavagem de dinheiro e tudo mais. E ali, se você não leu as resoluções, se você não leu a lei,
complica muito, assim, né? Então você tem que estar atento ao detalhe mesmo, mas assim, não desistir, né? Lembrar de seguir em frente aí. Sempre. Tá sempre, certo, tá sempre. certo. Que aliás vai ser uma qualidade que você vai precisar depois na sua carreira de assessor de investimento também, né? Com certeza. Às vezes, o Eric comenta, você leva um cliente, o retorno dele não é imediato, né? Demora um pouquinho, né? A prova, você já vai aprendendo também que não é uma coisa fácil, né? Não é um trabalho, sentei, pronto, resolvi, vou embora para casa, né? Tem todo um processo aí, como a gente vem vendo, né? Eu te expliquei uma hora que abriu muito meu leque, né? De mundo de investimento. Né? O escopo da prova é bem variado, né? Você acaba vendo muita coisa, né? Vendo muita coisa que... Aliás, falar um pouquinho sobre a prova, aí você vai me ajudando aí se eu esquecer de alguma coisa, né? Mas como que funciona a prova da Ancor, né? Ela é elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, né? Que é quem aplica também a prova no Brasil. E essa prova é aplicada em várias regiões do Brasil, aí tem alguns centros, né, onde você pode fazer. E é uma prova que você agenda conforme você tiver disponibilidade para fazer, né? Ao contrário de certificações, por exemplo, como o CFP, né, que é a certificação para o planejador financeiro, a prova acontece ali, se eu não me engano, são 3 ou 4 vezes no ano, né? Então, se você perder aquela data, só depois, quando for realizado um novo exame. Exato. A prova da Ancor, a frequência é bem maior, né? Você consegue ali várias oportunidades no mesmo mês ali de fazer, né? Dias, geralmente você entra lá, pega você escolhe a data, né? Você escolhe a data, a região onde você está, onde precisa, já marca e tá tudo certinho. Certo. É todo mês, todo dia. Praticamente todo dia, né? Que tem a prova. Então você escolhe ali o período em que você quer fazer a prova, você escolhe também o local, tem uns polos aí em que são aplicadas as provas. Então a prova é em formato eletrônico, né? Você vai fazer a prova lá no computador, então legal que você, nos simulados do mundo financeiro, já consegue ir se ambientando ao ambiente da prova ali, né? Ao meio da prova, que é o meio eletrônico. E aí como é que funciona a prova? São 80 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 alternativas. E isso daí, essa carga de questões está distribuída em 15 módulos. Antes de falar os módulos, só lembrando, são 80 questões para você responder em 2 horas e meia. Então é corridinho, né? Não é muito confortável ali o tempo, né? Você não pode demorar muito ali. Perder tempo. Aliás, uma coisa, né? O que você acha? Eu imagino que seja uma péssima estratégia de prova você querer encarar como uma gincana ali. Não, vou resolver tudo aqui. Se você está empacado numa questão ali de matemática financeira, por exemplo, melhor passar para frente, Você né? passa para frente. Porque o tempo é curto ali para resolver 80 questões, né? Você deixa ela por último. Se sobrou o espaço, você volta nela, porque você tem a opção, você vai passando. Você tem como revisar, né? Aí você pode voltar naquela questão que você deixou ela em branco, ele te avisa, você volta e você tenta resolver de novo essa questão. Ali que se sobrar um tempo, né? Certo. Então, tinha falado, né, 80 questões que são distribuídas em 15 módulos. Aí eu anotei aqui quais são os módulos. O primeiro, atividade do agente autônomo, que o Cícero falou, né, o que o agente autônomo pode, não pode fazer, quais as obrigações, vedações e tudo mais. Depois você tem o código de ética, código de conduta do profissional agente autônomo. Você tem a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, que é o módulo 3. Economia, sistema financeiro nacional, instituições e intermediadores financeiros, administração de risco, mercado de capitais, que é o módulo 8, módulo 9, fundos de investimento, 10, fundos de investimento imobiliário, securitização, clube de investimento, matemática financeira, mercado financeiro, a parte de renda fixa e, por último, derivativos. Então, esse é mais ou menos ali o programa, mais ou menos não, é o programa da prova. E aí, uma coisa que você lembrou que é importante, né? Para ser aprovado na prova da Ancor, você precisa fazer 70% da prova, do número total de questões, dessas 80 questões, só que tem alguns módulos que você não pode ficar abaixo de 50%, senão você reprova. Né? Mesmo que você tenha feito 70% da prova, se num desses módulos ficou abaixo, você não passa. Toma pau ali, Toma né? pau. Esses módulos são o 1, o 2, o 3, o 8 e o 15. Que você não decorou, obviamente, quais são, mas eu vou te falar. Atividade do agente autônomo de investimentos, código de ética e conduta, prevenção e combate à lavagem de dinheiro,
mercado de capitais e derivativos, que é uma matéria que assombra um pouco a galera, né? O pessoal não gosta de derivativos, mas nesses módulos aí que eu citei, então você tem que acertar mais de 50% das questões, senão não adianta você ter feito mais de 70% da prova, que você não passa, você não obtém a certificação, né? Então essas são as nuances da prova, as características da prova. Acrescenta alguma coisa aí? Uma dica que eu acho interessante, então, assim, quando você estiver fazendo ou estudando e for para certificação para fazer, esse espaço entre uma prova e outra, você não deixar ele muito grande. Ah, boa. Por quê? Porque tem coisas que você vai estudando e se você deixar muito tempo para refazer, você acaba esquecendo, sim, né? Sim. Então você estreita essa... É claro que você sabe que depende, porque ela é paga. Sim, né, ela é paga, exatamente. Então depende de como você tá. Mas se você conseguir estreitar isso daí, as coisas vão estar mais frescas, né? Sem na dúvida. Memória. E o retrabalho é menor, né? É menor. Você consegue se beneficiar também nessa parte. Isso ajudou bastante. Certo. Ó, foi bom o Cícero ter falado disso, porque aí deu gancho aqui para umas coisas para falar para vocês sobre o nosso preparatório aí para a certificação Ancor, né? O mundo financeiro é uma instituição de ensino, né? Uma startup aí de educação em finanças, que está atuando desde 2016 e o nosso curso preparatório para Ancor foi criado em 2017. E aí a gente já tem aí centenas de alunos que passaram aí pelo nosso treinamento, né? E foram aprovados, então aí sendo agentes autônomos, assim como o Cícero, né? E o nosso curso preparatório, eu queria falar um pouquinho sobre as vantagens, né, de você fazer o preparatório com a gente. Você pôde ver, antes da gente começar essa segunda parte, um trechinho de uma aula, né? E você pôde ver ali que a gente prepara as aulas com um carinho especial na parte visual, né? Então a gente tenta entregar... de parabéns, viu, Edu? Que bom que você... Verdade, então de parabéns. Quem fizer, você vai ver a dedicação que tem. Olha só, a gente tenta entregar, né? A gente acredita muito em alguns reforços cognitivos para você que vai ver a aula, para reforçar melhor o seu aprendizado, né? Então você viu ali que a gente coloca animações, gráficos, aquilo que o professor fala muitas vezes entra escrito ali também para reforçar esse seu canal de aprendizado, né? Você recebe ali a informação auditiva, mas também um reforço visual, e a gente acredita que isso intensifica o processo de aprendizado. Então, além dessa dinâmica, né? Além dessa didática aí na preparação das aulas, a gente tem também um banco de questões. Você pode dizer que é importante resolver questão para a prova ou não? Bom, se você não fizer, você não vai conseguir. Passar, né? Não vai passar. Porque o banco de questões, né, é muito bom. É muito bom, vem as explicações, às vezes, desculpa, eu passei uma, duas, falei, Edu, pelo amor de Deus, eu não consigo resolver isso não, Edu, vou me ajudar aqui. Edu, no caso, sou eu, pessoal. Me ajuda, e vamos, aí você percebe como é importante. É verdade. A gente tem um banco de questões aí que tem mais de 500 questões bem aderentes à prova, né? A gente observa muito a prova da Ancor, então as questões que a gente tem no nosso banco tem uma alta aderência, o que está na questão lá é muito parecido com aquilo que cai na prova, né? Então é legal que aumenta aí a eficiência da sua preparação. E tem algumas outras vantagens, né? Primeiro, a gente tem... Você sabe que na prova tem um módulo lá de matemática financeira, né? E para fazer isso, para fazer os cálculos de matemática financeira, você pode tentar fazer no braço, boa sorte se for tentar, mas você pode usar a calculadora financeira, né? HP12C ali na prova é até recomendável. É recomendável porque o tempo é muito curto. Se você for fazer ela na íntegra, você vai perder muito tempo. E a gente tem um curso gratuito de HP12C, que você pode entrar lá no nosso site mundofinanceiro.com.br, você acha lá um curso gratuito para aprender a usar HP12C para fazer os cálculos de matemática financeira, né? Além disso, a gente tem no nosso curso um grupo de WhatsApp, e aí você participou do grupo, né, Cícero? Sim. A gente tem um grupo de WhatsApp com os alunos e os professores, no qual você consegue tirar sua dúvida ali diretamente com o professor, né? Que torna mais ágil aí o processo de esclarecimento de dúvidas, né? Você joga ali sua pergunta e o professor, imediatamente quando tiver disponibilidade ali, mas costuma ser muito rápido, responde ali a sua questão, tenta esclarecer sua dúvida mandando um vídeo. Muitas vezes a gente manda vídeo explicando como é que resolve
aquela questão e ter uma interação legal, né? Às vezes o grupo de WhatsApp acaba funcionando até como um grupo de estudo, né? Porque as pessoas começam a debater sobre aquela questão e conversar um pouco sobre aquele tema, né? Então acaba tendo uma interação legal, né? E acaba gravando, né? É verdade. Acaba mostrando, às vezes, aquilo que você não entendia, ele te mostra aonde você estava com dúvida, né? Porque você vê que as questões de matemática financeira são as questões, vamos dizer assim, de um nível de dificuldade que você precisa entender para poder falar, não, é isso, é aquilo, e te ajudar a responder. Né? E no grupo também, você pergunta aquilo, pô, era isso só que faltava. E dá o estalo clique e você grava, né? Legal. Você grava aquilo e leva para a prova, porque vai precisar. Tá certo. Vai precisar. Olha só, então tem o grupo de WhatsApp, essa possibilidade de interação, e a gente também tem um seguro. Caso aconteça, pode acontecer, né, de você não passar de primeira, a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum, mas se acontecer, se você não conseguir passar de primeira, a gente tem um seguro reprovação, você mandando pra gente a comprovação, né, de que você vai precisar fazer a prova de novo, você renova o seu acesso ao curso sem custo algum, né? Então a gente vai com você até a reta final, até a sua aprovação, a gente caminha juntos aí. Então a gente tem esse seguro reprovação para os alunos. Você compra uma vez o curso e fica com acesso garantido a esse curso até a sua aprovação. Consulta a nossa equipe de atendimento para ver quais são as condições desse seguro, mas você tem esse direito aí de ir renovando o seu acesso até o momento da conquista aí da certificação. A gente está chegando aí na reta final da nossa live, ó, falamos pelos cotovelos aqui, já tem 1h10 de live, mas para quem foi guerreiro e aguentou até aqui ao final, a gente agora tem, então, é hora de falar da tão esperada surpresa aí, né? O que a gente vai oferecer aí para surpreender vocês que acompanharam essa live até o final? A gente vai postar, o pessoal tá postando agora, eu acho, tô olhando aqui a equipe, mas daqui a pouco, nos comentários dessa live, desse post da live aí no Facebook, o pessoal vai postar um cupom para você ter 50% de desconto na compra. Ó, bom, hein? Bom, desconto é sempre bom, 50% de desconto e nem é Black Friday ainda. Tá bom, né? Tá ótimo, tá bom. Né? Então a gente vai postar agora, nesse momento, o pessoal já deve estar postando, um cupom que vai te garantir 50% de desconto na compra, na sua inscrição ali no curso preparatório para Ancor. Então, esse cupom vale só até amanhã, tá, pessoal? Esse cupom vai ser desativado amanhã no fim do dia. Então amanhã ao longo do dia, e hoje obviamente, né, mas amanhã ao longo do dia ele ainda fica válido, depois ele vai ser desativado. Então se você quiser aproveitar esse desconto de 50% no curso, você tem aí até amanhã. Meu conselho para vocês, a gente tem no nosso site lá no Mundo Financeiro um test drive Ancor. Então você pode acessar algumas aulas e assistir algumas aulas de módulos diferentes sem custo nenhum. Basta fazer a sua inscrição no site, fazer seu login lá, criar seu perfil e você consegue acessar esse test drive Ancor. Vai lá, conhece o nosso curso, dá uma olhada nas aulas, nos professores, tem esse careca feio que está falando com você, mas tem outros professores também. Conhece lá o pessoal, conhece a nossa didática, vê os exercícios também, tem uma amostrinha legal lá para vocês. E aí, tendo conhecido o curso, você toma a sua decisão e pode aproveitar esse cupom aí de 50% de desconto. Lembrando, vale só até amanhã. Ele vai ser postado nos comentários desse post da live aí no Facebook, tá bom? Quero agradecer ao Cícero, brigadão por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado por falar da sua experiência, foi muito legal te ouvir. Agradeço ao Eric também, que esteve aqui com a gente no começo. E agradeço a vocês que aguentaram a gente aqui, né, batendo esse papo, acompanharam. Obrigado por ficarem com a gente até o final. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante aí sobre a carreira de assessor. Espero que você tenha tomado uma decisão aí, de repente, né, de mudar de vida. Às vezes está considerando essa mudança de carreira, a gente sabe que nunca é fácil. Mas espero que a live tenha ajudado você de alguma forma a tomar essa decisão, tá bom? Se você se interessar pelo curso, a gente se vê lá, você vai ver as minhas aulas lá de ética e outros assuntos. Espero encontrar com você por aí, tá bom? Obrigado, pessoal, uma boa noite a todos e até de repente.